Charles Dow, teoria de Dow, vídeo completo estudando sobre a teoria de Dow, tendência e estrutura de mercado. Quem foi Charles Dow? Quem que foi esse cara, mano? Foi um jornalista financeiro, cofundador do jornal Wall Street Journal. Claro, jornalista é jornal, né? Então, cofundador desse jornalzinho aqui, tá? Ele também criou um índice chamado DJIA, Dow Jones Industrial Average. O que é esse índice aí, ó? O Dow Jones Industrial Average. É um índice que mede o desempenho de 30 grandes empresas dos Estados Unidos, tá? Ele foi criado por Charles Dow em 1896. Então, para que ele foi criado? Foi para medir a saúde da economia americana, criar um indicador geral do mercado, observar o comportamento das grandes empresas. Charles Dow observou algo simples e poderoso. O mercado se move em tendências organizadas. A base é: o mercado se move em tendências e essas tendências deixam estrutura. E o mais louco de tudo, eu vou te mostrar como que ele observava isso. Porque para pensar, lá em 1800 e não sei quanto, ó, vamos lá, 1800 e quando que o cara nasceu aqui, ó, 1851, nós não tinha malemar um computadorzinho, cara. Não tinha Profit Chart, não tinha MetaTrader, não tinha Black Arrow, que é a plataforma que eu opero hoje, não tinha, cara, não tinha nada. E Dow identificou, então, naquela época, três coisas fundamentais. O mercado desconta tudo. Tudo que é conhecido, notícia, juros, guerra, política, expectativa. Olha só que doido, cara. Lá em 1851, o cara já sabia disso. O cara identificou isso. E hoje a gente tem que ter o nosso Profit Chart aberto, mais 1.500 telas, ok? Para olhar notícia, para olhar como que está o juro, como que estão as guerras, ficar lendo mil e uma coisa durante o dia, sendo que o preço desconta tudo, tá tudo precificado, cara. Aqui, ó, notícia, juro, guerra, política, expectativa. Já está refletido no preço, ok? Não estou te falando que olhar notícia, olhar e montar telas de economia macro não sejam relevantes. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando que dentro do preço já está mostrando tudo isso, ok? Já está precificado. Muitas das vezes você vai ver o mercado se movimentando de uma determinada forma assim. E daí sai uma notícia negativa, a guerra, não sei o que, lá e dá um impacto no petróleo que derruba o ativo que você está olhando. Mas já estava precificado, já estava lá para baixo. Ele só vai dar mais uma porradinha a mais, mas já estava precificado, entende? Então, isso é muito importante. Então, o que dizer, cara? Você está aqui, ó, olhando o gráfico, olhando mais a tua tela macro, onde tem os juros dos Estados Unidos, tem índices, ações, commodities, tem pares fortes, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Não é que perdendo tempo, mas o teu viés muitas vezes fica confundido. Isso aqui mais atrapalha do que ajuda na hora de operar, de fato. Sendo que o cara que estudou em papel e caneta, já vou te mostrar qual era a forma que ele estudava, é muito legal de entender, para você realmente valorizar isso aqui, esse estudo aqui, certo? Então vamos lá, o mercado ele se move em tendências, existem três tipos. A primária, ok? Agora aqui a primária está falando de um gráfico mensal, ok? É uma tendência de alta, por exemplo, ou pode ser também uma tendência de baixa mensal, ok? Dado um determinado ativo. Agora a tendência secundária, ela vinha mais ou menos assim. A secundária, tá? Ele identificou isso aqui. Tá, e lá também, ó. Mais topinhos e mais fundinhos. Obviamente, que você que entende time frame, se você botar num gráfico de 1 hora, vai ter menos candles. Se botar num gráfico de 1 minuto, vai ter mais candles. É aí basicamente isso que ele quis dizer com tendência primária, secundária e a terciária. Terciária bem pequenininho aqui, ó. Mais ruído. Era o tal do fractal, né? Só que o Dow não interpretou dessa forma. Ele entendeu e mapeou essas três tendências aí, ok? Primária, secundária e terciária, certo? Então, tendência continua até um sinal claro de reversão, tá? É o terceiro ponto, que é isso aqui é o ouro. A tendência não muda porque você acha que está esticada. Aqui é onde muitas pessoas quebram. Lá na aula de abertura eu falei sobre isso, ok? Na aula de abertura do treinamento do mini curso Ponto Certo. Que muitas pessoas, porque o preço está subindo, deixa eu botar em preto aqui para ficar mais claro aqui para você. Só porque o preço ele está se desenvolvendo numa alta,
porque o preço está caro, a pessoa vem nesse ponto, pendura uma ordem, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Depois ela olha aqui, pô, mas me tirou aqui, mas caiu. Ele só foi para te tirar e completar um final de fase de movimento de estrutura. Aí você precisa entender da parte de estrutura, quando que quebra uma estrutura e tudo mais. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Esse cara aí, o Dow falou que uma tendência só é válida até que ela for quebrada. Muitas pessoas utilizam a tal da linha de tendência. Ah, rompeu os fundos aqui, opa, mudou a característica. O pessoal da SMC fala, ah, change of character, mas tudo saiu da teoria de Dow. Só é um nome mais bonito para vender curso. Exatamente, galera, toma cuidado com isso. Só um nomezinho mais bonito para vender curso, ó. Boss, Boss, quebras de estruturinhas aqui, ó, tá? Uma continuação de tendência. Choque, quebra do topo válido, do último topo válido. O que é isso aqui? É uma quebra de característica que o Dow já falava, cara. Uma tendência só é válida até que a característica dela seja mudada. Os caras do SMC mudaram o nomezinho aqui e botaram Change of Character. Eu tenho um curso dentro do nosso grupo fechado lá, que você pode entrar na descrição do vídeo, tem aqui, tá? De graça. Tem muito mais cursos lá também. Que eu ensino o SMC e a base. Só que tudo veio de Dow, tudo veio de Elliott e tudo veio de Fibonacci, basicamente. Tá? Então, eu nunca trouxe conteúdos tão com bastante teoria aqui para o canal, porque eu não achava importante. Mas, cara, é muito importante você saber a teoria, de onde vem, ok? E como usar. Vai te dar uma performance maior, entender a parte teórica para, na hora de você executar, você entender o que você está fazendo, certo? Então, vamos lá. Estrutura de tendência, tá? Tendência de alta. Topos mais altos, certo? Topos mais altos. O que é um topo? É esse carinha aqui. Um fundo é esse carinha aqui embaixo, ó. Então, quando a gente tem uma tabela de tempo, o tempo ele está caracterizado aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, fechou o dia, né? E tal, e assim vai. E preço, tabelinha de preço. R$ 5, R$ 6, R$ 7, R$ 10, R$ 20, tá? Então, o fundo sempre vai ser o preço mais barato que tem. O topo, o preço mais caro, certo? Mas, obviamente, que numa tendência de alta, é topos mais altos. Então, nós vamos ter uma outra pernadinha aqui. Isso aqui a gente chama de pernada, tá? Tem essa perna 1, perna 2, perna 3, que normalmente é a maior, tá? Nós vamos ver sobre ondas de Elliott. Já ouviu falar ondas de Elliott? Vai ser a próxima aula, tá? E tudo se encaixa, cara. Tudo se encaixa. Isso que é o extraordinário desses três caras. Dow, que é a aula de hoje, Elliott, que nós vamos ver a próxima aula, Fibonacci vai ser a quarta aula, porque eu ainda tenho que, depois da aula de Elliott, ensinar um pouquinho de frequência e ritmo de mercado para vocês, cara, que é muito importante, tá? Então, topos mais altos uns que os outros, vai dar mais ou menos isso aqui, fundos mais altos. Ó, eu tenho um fundo aqui, F de fundo, fundo, topo, 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 fundo, fundo, ok? Sempre mais alto. Essa é a tendência de alta, uma estrutura ascendente. E quando que acaba essa tendência de alta? Quando vir aqui e quebrar a tal da característica, que é o que eu expliquei há pouco. Quebrar esse fundo e, e confirmar, entendeu? Mudando a característica para uma estrutura de baixa agora, onde que a gente vai ver na estrutura de baixa aqui para baixo agora como que ela funciona. Ó, tendência de baixa, ok? Que é basicamente isso aqui, ó. Topos e fundos para baixo. Quando que quebra? Quando quebrar a característica aqui, ó. Não pode quebrar topo em tendência de baixa, certo? Mas a gente vai ter que ter um feeling maior sobre isso. Porque desses quase 8 anos de mercado que eu estou aqui, cara, não adianta botar num minuto e querer olhar a estrutura. Não é confiável. Não é confiável o gráfico menor, tá? Vai por mim. Bom de olhar a estrutura para day trade é gráfico de 60 minutos, ok? Mas eu digo mais, olha o semanal como é que tá, olha o diário, 4 horas e 1 hora. Aí opera em time frame menor. Se todos os time frames estiverem, não é que todos, mas o principal ali, 60 minutos, 30 e 15, estiverem legal e tu querer operar num minuto, 1 minuto tem que virar para compra junto. Se os outros estão dando compra, espera 1 minuto virar para compra e vai junto. Aí vai ser bem legal, cara, bem legal mesmo, certo? E a gente sempre opera normalmente na perna
na perna de correção aqui, ó, nessa perninha de correção aqui, tá? Nessa quebra de, a gente aguarda uma quebra de estrutura, ou se está dentro de uma estrutura de baixa, eu peguei o mercado aqui, numa estrutura de baixa, vou ter que entender em que fase dessa estrutura está. Por isso de Elliott, por isso de você aprender Elliott, por isso da próxima aula, de você aprender a próxima aula. Só que para aprender a próxima aula tem que ficar comigo até o final nessa, para daí você aprender bem essa, para na próxima aula que é Elliott, que você vai entender as fases dentro dessas estruturas de baixa e de alta e lateral, em que fase do mercado ele está? Ele está chegando perto do fim, ou ele está na metade, ou ele está recém no começo? Eu posso continuar vendendo aqui nesse caso? E se ele estiver numa onda lá no final da fase, eu vou vender, ele vai me dar uma porrada para cima aqui. Quando que eu sei disso? É com o Elliott que a gente vai aprender isso, certo? Então, para baixo, topos mais para baixo, fundos mais para baixo, tendência de baixo, matando a charada, certo? Aqui então a gente limpa, vai para baixo aqui. Lateralidade, cara, lateralidade, quando não há novos topos. E quando não há novos fundos, fica nesse zigue-zague aqui, ó. Às vezes o mercado não é tão bonitinho quanto parece, né? Ele pode fazer um fractalzinho aqui, ó, e voltar, mas como um todo ele está nesse range, né? Encaixotado. As pessoas colocam a ferramenta de caixote aqui, né? O retângulo e define, cara, aqui dentro não opera, tá? Tem uns que ficam comprando aqui embaixo e vendendo em cima, né? O mercado está em equilíbrio, beleza? Isso aqui significa mercado em equilíbrio. Exemplo prático. Atenção. Dow ensina onde está a tendência, se estamos em correção, se estamos no fim da pernada. Ok? Mas Dow não diz onde entrar. Dow é um mapa estrutural. Então, agora eu vou te mostrar a questão aqui, dando uma palhinha, e na próxima aula de Elliott nós vamos estudar mais a fundo sobre isso. Ok? Nós vamos dar uma palhinha aqui sobre as pernadas. Numa tendência de alta, perna 1, ok? Perna 1, nós temos a perna 1. Quando que eu vou contar? Aqui vai um pouquinho da pitadinha do Cris, tá? Quando que eu vou começar a contar uma perna de alta? Quando eu sair de uma perna, de uma estrutura de baixa, tá? Aí eu começo a contar, qual que eu começo a contar? Essa pernada aqui, ó. Eu começo contando por essa pernada aqui. Às vezes eu unifico junto com essa aqui, como um todo, tá? Como um movimento todo, certo? Então, eu conto essa como uma pernada de alta. Aí vem aqui a tal da pernada de baixa, e aí vem aqui de novo a tal da pernada de alta. E de novo a pernada de baixa, e de novo a pernada de alta. E aí vem isso aqui, tá? Basicamente, essa é a estrutura de Dow que ele detectou, ok? Dow e Elliott junto aqui, tá? Então, aqui, ó, perna 1, perna 2, corretiva. A 1 é impulsiva, a 2 é corretiva. A 3 é para ser a maior perna. Por isso que quando quebra a estrutura aqui, a gente traça um fio desse topo até esse fundo, encontra as retrações aqui, que foi o estudo que o Elliott fez, que ele pegou conceitos do... Quem puxou Fibonacci? Foi Dow ou Elliott? Elliott. Elliott fez o grande serviço, cara. Dow mapeou a estrutura do mercado. Elliott foi o crânio também, que ele pegou um conceito e melhorou ele. Tá? É isso que a gente tem que fazer, pegar um conceito e melhorar. Tudo que você está assistindo aqui, você pega e melhora, tá? Aqui, ó, 4, corretiva, tá? E normalmente a perna 4 é a mais chatinha. Ela faz um movimento para cima, depois ela volta de novo. Tudo isso aqui é considerado perna 4, tá? E a perna 5 é o último movimento. E aqui que está o negócio, cara. Quando está na perna 5, é onde a gente pode vender contra uma tendência. E, de fato, né, perna 1, 2, 3, 4. Na 4 vai dar uma bugada. 5, A, B, C. Na 5, aqui embaixo é onde eu posso comprar. Na 5 é onde eu posso vender. Entende? Que então quando eu tenho um gráfico maior, eu traço fibra num gráfico maior, eu tenho umas retrações aqui, está batendo justamente a perna 5 aqui, cara, é onde eu tenho que vender. É incrível isso aqui, cara. É incrível. Depois no gráfico nós vamos ver um pouquinho mais, tá? Aqui, ó. Mindset. Tendência é a estrutura, não é uma opinião. Enquanto a estrutura não quebra, a tendência manda. Lembra que eu falei como que quebra uma tendência, ok? Reversão começa na quebra estrutural, ok? Reversão começa na quebra estrutural. Eu tenho uma tendência de alta. Opa, furou esse fundo aqui, cara. Furou esse fundo aqui. Então, a reversão ela começa nessa estrutura. Vai fazer a ABC e a gente pode pegar aqui uma ABC. Enfim, a ABC aqui, ó, pode pegar
um pré-rompimento, mas não indico. Eu indico traçar na pernada que rompeu uma fibra, encontrar as retrações e ver se respeita. Daí a gente entra vendido, certo? É só um feelingzinho, uma pitadinha de sal minha aqui. Um erro comum: achar que mercado esticado é reversão. Se não formou, cara, vamos lá, o que que é isso? Se o mercado tá vindo assim, muito forte, cara, se ele não fez a 1, a 2, a 3, a 4 e tá na 5, eu não vou vender aqui. Só se tiver a 5, essa for a última pernada que eu detectei. Se essa for a 3, mas nem que a vaca tussa que eu vou vender aqui, porque ele vai vir numa perna 4 aqui, ó, e vai lá para cima fazer a 5 daí, entendeu? É mais ou menos isso, ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu vou querer comprar aqui na 4, da 3 para 4. Eu sei que eu vou tomar uma ré aqui na 5 ainda. Aí vai ter ABC, é quando o pessoal, comprei aqui, o mercado me manipulou, depois foi, depois foi. É porque não contou as ondas. Eu dava risada quando eu tinha que contar a onda. Eu falava assim, esses caras tão loucos, inventaram essa história para boi dormir. Quando eu fui estudar e percebi que realmente tem base nisso, que o Dow estudou esse negócio e Elliott estudou mais a fundo ainda, esses caras não tinham tecnologia, galera. Esses caras não tinham inteligência artificial para mapear o mercado para eles, né? Eles não tinham profit chart com uma cacetada de indicadores. E eu acho que esse foi o grande diferencial deles. Eles fizeram o tema de casa certo. Eles pegaram, estudaram bem determinados ativos, como movimentava e encontraram os padrões. Como o Charles Dow enxergava o mercado sem plataforma. Isso aqui é legal. Olha só. Olha isso aqui. Olha que legal. Western Union Telegraph. É um telegráfico. Olha aqui, ó. Como é que funcionava aqui, ó? Como é que era o pregão? Era assim, uma loucura, cara. Uma doideira na época. Os caras, eu compro 5, eu compro 1.000. E vinha um cara lá, eu vendo 20 mil. Aí vinha a galera junto e o cara depois comprava por baixo 40, 50. Entendeu? Ele atraía o mercado para ele para fazer a manipulação. Então ainda existia isso aqui, cara. É bem legal, tá? Então, na época dele, final do século XIX, aqui, cara, ó, não existiam gráficos eletrônicos, não existia Kindle, não existia média móvel, não existia internet, basicamente, cara. Era bem difícil isso, tá? O que existia? Jornais, máquina de ticker, fita impressa com preço, que é aquilo ali que eu mostrei, né? Cadernos e registros manuais. Cara, os caras só tinham isso. E os caras decifraram o mercado, ok? Depois, quando a gente for pro gráfico, depois lá no final você vai me falar, cara, Cris, realmente esse negócio aqui funciona, tá? As operações, tá? O ticker tape, a plataforma da época, o profit chart da época, que vamos voltando lá de novo. O que que era? Esse cara aqui é uma fitinha que ficava batendo aqui, ó, os valorzinhos, ok? Como é que funcionava esse troço aí? Vamos lá. As operações eram transmitidas por telégrafo, aquele negócio que eu mostrei ali, impressas em uma fita de papel. A fitinha estava lá também. Exemplo de como parecia. Esse aqui era o papel, né? E esse aqui era o preço. Papel, preço, papel, preço. Era só isso que tinha, cara. Dom observava isso todos os dias. Observava, observava. Aqui diz que ele operava. Aqui tem uma grande diferença. Muitas pessoas pegam o Profit Chart, abrem o gráfico e já querem clicar. Eles não querem observar, eles querem clicar. Por quê? Ganância, ansiedade, ego, achismo. Não quer estudar, cara, não quer observar. E esses caras observava com afinco, com diligência, cara. E falta excelência para muitas pessoas, cara. Por isso que elas quebram. Elas querem a facilidade do momento, né? Querem jogar o tigrinho, querem ir para opções binárias, querem o simples, querem o fácil, mas vão quebrar a conta, cara. Ele via, o que que ele via? Sequências de preços subindo, correções, rompimentos, falhas. Da onde que vem rompimento? Correção, sequência de preço subindo, correção, rompimento. Tudo que você fala hoje, você fala e nem sabia que estava falando e de quem que era. Estrutura de alta, perna 1, perna 2, perna 3, correção, rompimento, falha. Esse cara decifrou. Dê valor a esse cara, velho. Sem gráfico ele fazia isso, mas com padrão. Como ele descobriu a teoria? Ele percebeu três coisas fundamentais. Preços não se movem aleatoriamente, como você acha. Isso é incrível, cara. Como eu falei, não adianta querer agora abrir um gráfico de 1 minuto, 5 minutos, querer achar ondinha. Você vai contar 1.500 ondas e vai ficar perdido. O cara não falou de time frame aqui, mas ele observava ali do dia
né? Ele observava todos os dias. Então, aqui já me sugere para mim começar a enxergar os gráficos diários. Começar pelo menos aí contar onda, ok? Contar a estrutura, entender as estruturas do gráfico diário. Primordial o gráfico diário, cara, ok? 2. Movimentos maiores são compostos por movimentos menores, que é aquilo que eu te mostrei antes ali, ó. Vamos de novo. Esse aqui é um movimento do semanal. Aí vai ter um movimento do diário. E daí vai ter um movimento dos 60 minutos dentro do diário. Ó. Pá, 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 pá. E vai ficar um fractal. Ó, o fractalizando, né? A gente não fica fazendo muito isso aqui, não. Tá? Eu confesso que no meu operacional, eu olho pouco diário. Eu olho o 60 minutos e às vezes o 4 horas, ok? Tendências persistem até algo estrutural mudar. Estrutural mudar. Estrutural mudar. O que que é isso? O que me leva a, se eu estou numa tendência de alta, eu só vou observar uma perna 1 de baixa, começar a contar uma perna 1, 2, para pegar o começo da 3 de venda, depois que quebrar um fundo. Enquanto não quebrar a estrutura, eu vou operar na compra, entendeu? Só que eu tenho que entender até onde que eu posso, por exemplo, 1, 2. Na 2 eu posso encontrar retração e comprar. Opa, 3. 4, que é aquela mais zoada. Onde é que está aqui a retração? Mais ou menos nesse ponto. Se cair até aqui, está valendo. Já tem uma bipolaridade aqui, que é um tema da nossa aula. Pum, bateu com a bipolaridade, bateu com as retrações, bateu com outras coisas que eu vou trazer junto aqui, ok? Que trazem, vamos lá, confluência. Exatamente essa é a palavra, confluência, para o meu trade andar melhor. Tem banda de Bollinger que eu posso botar junto aqui. Pivot point, bola, os números bola psicológicos. Se bater junto, cara, eu entro na 4 de novo. Aqui é 4, eu entro na 5, na última. Mas eu vou entrar comprado nessa correção aqui? Não, porque é uma A, B. Eu vou tomar lapada aqui, ó, na C. Entendeu? Então é isso, cara. É isso que você tem que entender. Ele ensinava máximas e mínimas diárias, fechamento, sequências de movimento. Ele literalmente anotava topos e fundos com isso. Topos e fundos. Da onde é que veio a teoria de topo e fundo? Dow, Dow, Dow. Presta atenção, mano. Importante, gráficos já existiam, mas simples. Gráfico de linha já eram desenhados à mão. À mão, não tinha plataforminha, mano. Era tudo na mão, ó. Naquele dia os caras desenhavam. No outro dia eles desenhavam. Não tinha um negócio que andava a linha bonitinha ali automaticamente, full, entendeu? Nada de candle, volume colorido, indicador. Era só a linha conectando preços. E mesmo assim, ele detectou estrutura. Lição profunda, galera. Dow provou algo gigante. Tendência não depende de tecnologia. Isso aqui é loucura. Depende de estrutura. O primeiro ponto, o primeiro pilar dentro do método ponto certo, chama como quiser. Eu botei ponto certo porque é um ponto exato ali onde a gente tem que olhar, tá? Com olhos bem atentos para uma operação boa. Ponto certo, ok? Então você hoje tem 50 indicadores, inteligência artificial, robôs e ferramentas. E muito mais outras coisas, tá? A galera entra em salinha de cal para pegar compra e venda, onde é que é para comprar, onde é que é para vender, fica lá consumindo os mentor. E ainda assim a base é a mesma, cara, a base é a mesma. Topo mais alto, topo mais baixo, quebra de estrutura. Fundo mais baixo, no caso, né? Fundo mais alto, fundo mais baixo, quebra de estrutura. Nada mudou, nada muda, cara. A estrutura vem primeiro, a ferramenta depois. Dow fez isso com papel e caneta. Dow observava, registrava, analisava. Ele não reagia, ele estudava. Foco. Se Dow conseguiu identificar tendências com papel e lápis, você não precisa de mais indicador, precisa de mais clareza. Isso aqui é profundo. Presta atenção. Se Dow, Charles Dow, identificou só com o bagulhinho lá de imprimir lá, tá? Que imprimia o ativo e o preço do ativo. Ele olhava todo dia aquilo, mapeava, encontrou todas as teorias de topo e fundo, rompimentos, falhas, estrutura de mercado. O que que você precisa? Você não precisa fazer o estudo do preço com fitinha e tal. Já tem os candles te mostrando. Hoje está muito mais fácil. Você só precisa ter um pouco mais clareza, cara. Vamos mostrar clareza aqui, então? Vamos lá. Eu vou mostrar um exemplo aqui do mini índice, certo? Aqui eu fiz um estudo aonde que o preço pode parar aqui. Só que eu quero abrir aqui em maior, tá? E eu vou excluir aqui, beleza? Olha só.
Esse estudo é o do 15 minutos, tá bom? Eu vou botar lá no 60, que é o que eu te falei. A primeira coisa que eu normalmente gosto de analisar, tá? Quando eu vejo esses movimentos maiores assim, tá? Ah, aqui, papum, pivô de baixo, ó. Pivô de baixo. Eu projeto para baixo com os estudos de Fibonacci, certo? Até onde ele pode parar. Olha lá onde é que parou, no 261. Ó, bateu no 200, bateu no 161, subiu um pouco. Bateu no 200, subiu um pouco. 261 aqui, ó, bateu, subiu tudo isso aqui. Aí reverteu, ok? Então eu analiso muito isso para também, muitas das vezes, a última pernada, que é a 5, a onda 5, vai bater aqui. Vai bater no Fibo, no 261, 200 ou no 61, muitas vezes. O que que eu preciso ficar atento, cara? O que que eu preciso ficar atento? Quando quebrou a estrutura. Quando quebrou a estrutura? Aqui, exatamente aqui, ó. Pum, nessa pernada, tá? Nessa pernada que quebrou. Então, o que que eu fiz de estudo pra galera lá do Telegram lá. Depois eu mostro o Telegram pra vocês. Gurizada, seguinte, ó. O que que eu falei? Fez esse topinho, testou o outro topo que tinha aqui e rompeu. Qual que rompeu? Com essa pernada aqui, ó. Aqui. Então, eu vou projetar agora para mim ver aonde que vai ser o fim dessa tendência com o Fibo 261. Fibonacci era louco, né, mano? Ó, pá, pum. Eu projeto esse pivô. É um pivô de alta, né, isso aqui. Então, eu vou pegar a ferramenta de Fibo, vou pegar desse fundinho até aquele topo. É a ferramenta de 3 pontos, tá? Pum. Olha lá. Chegou no 100%, pipocou. Passou batido do 61, chegou no 200, pipocou. Aqui já, olha lá, ó, completou. Então, cara, nós vamos entrar provavelmente agora numa pernada 1, provavelmente lá num time frame menor já quebrou uma estruturinha aqui e já entramos numa perna 1. Falta pegar a perna 2, um movimento de tendência para baixo. No momento que ele fizer esse pivô, eu projeto o pivô para baixo para encontrar os níveis que ele pode parar. Beleza? Então, cara, seguinte, em que pernada que ele tá aqui agora? Em que pernada que ele tá aqui agora? Essa é a grande questão. Qual é a pernada? Eu gosto muito de pegar a ferramenta de estudo aqui, ó. Tem a ferramentinha aqui, ó. E eu vou desenhando. Eu vou desenhando aqui, ó. Ele parou exatamente nesse ponto, ó. Exatamente aqui, tá? Ele para aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o estudo. O estudo gráfico. Porque se eu quero operar amanhã o mini índice, eu tenho que saber em que fase que tá e o que que aconteceu. Opa, eu tô numa tendência de alta, ó. E, ó, primeira coisa, qual é a estrutura? A pergunta é, qual é a estrutura? Eu não estou te perguntando o que que o indicador X está te falando. Eu estou te falando o seguinte, cara, estrutura primeiro, fase depois, aí depois a proporção, ok? Qual é a estrutura? Bah, eu estava numa estrutura de baixa, ok? Tava vindo. Ó, ainda continua nesse movimento aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. Ele teria que vir para romper aqui, só que não veio porque acabou aqui a fase, entendeu? A fase aqui acabou, certo? Então, ele começa uma nova estrutura aqui nessa perna 1. Por que que essa eu conto como 1 e não essa como 1? Porque essa deu início para um movimento de rompimento, mas eu não conto ela como 1, porque ela poderia ter voltado aqui e ficado lateral. Perna 1 eu só conto quando rompe a estrutura, certo? Da mesma forma lá em cima. Foi lá em cima lá, ó, né? Perna 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Enfim, cara, tem que contar desde lá de trás, tá? Como é que foi, ó? Ó, no movimento um pouco mais maior, ó. Ó, último fundo. 1, começo contando aqui. 2, 3, ó, a perna 3 maior, ó. A 4 complexa, 5, A, B, C. Agora ele vem em falha 1. Ah, tá aí, ó. Pronto, tá na cara. Tá na cara, galera. Eu vou deletar tudo isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu conto perna 1 numa tendência de baixa, ó. Ó, tava numa tendência de alta. Deixa eu fazer até maior aqui. Tava nessa tendência de alta. Beleza? Quando que eu vou contar a perna 1? Eu sei que está no fim da tendência, ó. O mercado abriu um gap lá em cima. Ó lá, ó. Abriu um gap. Já veio para cá. Vou contar essa como 1? Não, porque eu tenho esse fundo válido ainda na tendência de alta. Eu só posso contar no momento que ela for quebrada. Quando que ela foi quebrada?
nesse movimento aqui. Então, aqui eu tenho a perna 1. Perna 2, corretiva. Cara, Fibonacci, aqui, ó, junto com a perna 1. Aqui era trade na venda. Pum, perna 3. Aqui a perna 2, corretiva, né? Impulsiva, corretiva. Impulsiva, 4, complexa. A onda 4 normalmente é mais complexa, é onde a galera da bandeira gosta de operar na venda aqui, ó. Vendendo aqui, ó lá, a correlação das médias. Mais para frente, na metodologia completa, eu vou te ensinar a instalar a banda de Bollinger, quais são essas médias que eu uso e tudo mais, tá? Não foque em indicador agora, foque em estrutura. Perna 5, A, B, C. Deixa eu limpar aqui de novo que deu treta. Perna 5, A, B, C. Na verdade, A, B, C teria que ser para cima, mas falhou, né? Falhou, fim. Não vai ser tão lindo assim, mas é legal de você saber, cara, essa é a perna 5. Você vai fazer ABC para cima ou ABC para baixo? Cara, o ideal o correto é que foi uma piada para cima, mas ele veio para baixo e falhou. Aí quebrou a estrutura. Quebrou, é a perna 5, quebrou a estrutura, começa a perna 1. Então tá aqui a perna 1, ó. Perna 1 tá aqui, ó. Eu sei que parece complexo, cara. Eu sei que parece que esse troço é chato. Mas, cara, eu também achava no começo, galera. Eu achava demais chato. Chato demais. Mas quando eu comecei a aplicar e comecei a ver que isso aqui dá resultado, cara. Porque aqui, ó, eu poderia ter pego esse trade na compra, numa perna 3, na perna maior. Ó, qual que foi a perna 1? 1, eu vou aproximar, né, para ficar melhor aqui também. Agora eu posso dar o zoom, porque a gente sabe que a estrutura foi quebrada aqui nesse ponto. Então, por qual perna? Vou pegar a verde aqui. Perna, e vou botar mais grosso aqui o negócio. 1, 2, 3, 4. Pode ser complexa. 5, A, B, C. Aí ele pode dar iniciar uma tendência de alta, ou ficar lateral, ou de fato cair. Daí começar a perna 1 de novo. Quebrou a estrutura 1 de novo. Se quebrar essa estrutura, perna 1. Entendeu? Então tem 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, quebrou aqui, é perna 1 de novo. Ó. Perna 1, 2, 3, 4 complexa, 5, até ele. Porque aqui ele não quebrou a estrutura, tá? Ele não quebra a estrutura. Tinha esse fundo válido na perna ABC aqui, ó. Se ele quebrasse aqui, daí sim, perna 1, daí enfim. Galera, isso aqui é muito no ao vivaço também. A gente vai fazer algumas lives explicando, lendo o mercado ao vivo, tá? Mas o mais importante é que eu mandei pra galera, cara. Cara, aqui no início de uma perna 1, pode ter oportunidade na compra, etc e tal. Olha lá, ó. Bateu no 50%, porque ele vem aqui e falha, ó. Ó, foi 1, voltou, fez um repique, voltou, ok? Então, isso tudo aqui, ó, é daqui até aqui essa perna. 1, 2, 3, ó, e tá coerente, porque a perna 3 é a maior, tá? Aonde que o mini índice pode bater amanhã? Aí o que que eu faço? Eu pego a minha ferramenta de Fibo na última pernada, que eu sei que essa é a perna 3, tá? Então eu sei que eu só posso pegar mais uma compra amanhã no mini índice se ele começar a abrir aqui nesse ponto, tá? Aí eu tenho correlação das médias passando aqui, e eu tenho esse último movimento, que eu pego Fibo daqui até aqui, Fibo retração daí, ok? Fibo retração. Aí eu boto lá e venho aqui nesse fundo. Onde ele pode parar? Bem nesse ponto aqui, ó. Esses níveis de Fibo aqui eu vou mostrar na aula de Fibo, tá? Eu vou mostrar os indicadores que eu uso na aula e tudo mais. Certo? Então, esse é o nível onde eu quero comprar. Beleza? O que são essas linhas tracejadas? É os números bola, número cheio. São números psicológicos. Então, eu tenho retração, fibroretração, eu tenho médias, eu tenho números psicológicos e eu ainda tenho pivô. Né? Eu tenho aqui no layout completo, eu tenho os pivôs aqui que ele traça baseado em Fibonacci. Ok? Eu tenho os níveis de pivô aqui, pivot point, né? Baseado nos níveis de Fibo. Tá? Eu vou te ensinar numa aula só sobre o pivot point. Como que configura tudo isso aí. Claro que amanhã o mercado abre e ele recalcula, ok? Vou te ensinar como que funciona o pivot point, etc e tal. Fica tranquilo, tá bom? Então, eu sei que eu estou numa perna 3 e numa perna 4 que ela costuma atrair comprador aqui. E daí vir dar alta lagaço aqui embaixo. Então, eu sei que é uma perna 4 complexa. Amanhã nós vamos ter, então, aí, ó, para mini índice, se, claro, ele abrir
lá em cima, aí ele cumpre a última pernada, a 5. Aí nós vamos ter uma A, B, C corretiva, podendo pegar trades de reversão aqui em cima, tá? Na venda, e aí a gente vai traçar um FIBO aí para ver onde é que vai bater, tá? Aí é um outro estudo, mas eu sei que o mercado 1, 2, 3, 4, complexa. 5, pode embananar amanhã, porque ele está numa perna 4. Isso levando em consideração que eu estou fazendo os estudos em cima do time frame de 60, certo? Agora eu vou botar as ferramentas aqui que eu gosto. Ctrl S aqui eu tenho um atalhozinho, tá? Eu gosto de botar isso aqui para mostrar aquilo que Dow ensinou, certo? O fractal dentro da... Na verdade, quem foi mais a fundo foi o Elliott, né? Mas o Dow já tinha dito, cara, que existem três tipos de tendência, primária, secundária e terciária, ok? Então, eu gosto do estudo dos 60 minutos, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vamos lá no 15, por exemplo. Olha o que tem no 15. Eu tenho esse fractal aqui, ó. Que daí tem gente que faz esses estudos loucos aí, cara, de, de, de querer pegar trades um pouco mais curtos, mais rápidos dentro dessas tendências. Eu não gosto. Eu gosto de cumprir digamos, a secundária. Eu gosto de operar na secundária. Porque a primária é aquela do time frame maior, do mensal, do semanal. Eu já não opero essas. Eu gosto de operar nas do... Ou do diário, por exemplo, ó, do diário. Ó, diário até não carrega tanta coisa aqui, não, tá? Então, no diário, ele está mais ou menos nisso aqui, ó. Vamos lá. Perna 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Então, ele pode vir aqui para cumprir a C, ó. Ó. É legal, tá vendo? O contexto, a contextualização que eu acabo criando. Então, ele pode chegar nesse nível aqui, ó, para rebater, né? Pode abrir um candle amanhã negativo. Pode ser mercado negativo amanhã. Para ele vir cumprir aqui, ó, e falhar a perna ABC, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu limpar. A, B, C, que em teoria teria que romper esse topo, certo? Então eu posso pegar um trade na compra mais ou menos aqui, ó. E aí o que eu posso fazer? Usa FIBO, FIBO retração. Pega a ferramenta de FIBO retração. Mais ou menos vai dar aqui, ó. Nesse ponto aqui. As retrações. Agora eu vou lá para o 60 e bato bem de frente aqui, ó. Aqui, pontos de compra do diário. Eu posso até anotar aqui, ó. Retração diário. Perna ABC. Beleza? Posso botar aqui também, tudo é um estudo, cara. Eu não sei como é que você gosta de fazer os estudos, tá? 30 minutos. 30 minutos, olha só a correlação que nós tínhamos para pegar uma compra aqui, ó, junto com as médias no 30. Nessa 1, 2. Na 3 é a melhor de todas, tá? A 3 foi a que deu hoje aí, tá? Aqui, ó. Porque bateu no 50%. Lembrando, 50% não é nível de Fibonacci, tá? Vou te ensinar o que é o nível de 50%. Muitas pessoas falam, nível de 38,2, 50%, 61,8 são níveis de FIBO. Não, todos são níveis de FIBO, menos desses que eu estou falando, tá? Menos 50%. Então, de onde é que tem os 50%? Dow fez o estudo de que 50% de uma pernada era corrigido. Por exemplo, se o mercado vinha aqui, ele viu lá na fita, né? Ele traçou, não, o preço abriu aqui barato e fechou caro. Daqui a pouco cai, 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 cai. Daqui a pouco começa a subir. E todos os estudos que ele fez, isso aqui, ele viu que batia no 50% e subia de novo, tá? Mas eu não gosto muito dos 50%, a não ser que tenha essa correlação aqui. Aí a gente bota num minuto, que foi o trade que eu mostrei hoje, ó, aqui, ó, de um minuto nessa barra de impulsão. Ó, tentou, 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 pum, barra grande. Entra, compra. Cara, olha quantos pontos deu. No bola, com média móvel, com retração, olha quantos pontos pegou. O cara que levou 4 mil pontos. 4 mil pontos. E tá lá no grupo. Tá lá no grupo até, né? Eu botei esse trade lá. Deixa eu botar o grupo do Telegram aqui pra vocês verem. Cadê aqui, ó?
Vamos lá. Aqui, ó. Falei, ó. Tá aqui no grupo, ó. 1081, enquanto que eu botava aqui às 15h43, né? Olha lá, ó. Ó os estudos aqui, ó. Isso aqui é louco, ó. Perna 4, puf. Ele bateu e foi, cara. Foi louco. Aqui foi bem nessa perna aqui, ó. Ó, perna 1, 2, 3, 4, bum, né? Então foi, na verdade foi mais ou menos aqui, ó. Foi puf. A perna 2, ó, puf. Eu botei no grupo, cara. Se você estivesse no grupo, já pega o trade aí. Com esses estudos aí agora. Galera, poderia passar horas e horas aqui, poderia ficar aqui no EuroSD, tá? Fazendo estudos, mas, ó, assim, ó, mercado americano, mercado de fora, pares de moeda, major pairs, forex, comece no diário os teus estudos, ok? Funciona pra caramba, tá? Olha lá, ó. Só nesse time aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ele pode vir. Agora, numa ABC, ela fica meio indecisa. Tem que esperar ou romper aqui, né? O ideal é ele vir fazer esse movimento bonito. Daí, perna 1. Aí você traça a fibo. Encontra a proporção, né? A estrutura está aqui. Estrutura, fase e proporção. É isso que você precisa, beleza? Bora para aula 2 aí, né? Basicamente, nós vamos estar falando sobre esse cara aí, ó. Ralph Nelson Elliott. Cara, é surreal o que esse cara desenvolveu, cara. Muito legal. Ele pegou os estudos do Dow, da teoria de Dow, e o cara foi muito excelente. Tão excelente que desenvolveu uns bagulho muito doido, cara. Tá? E desenvolveu livros e tal, aqui ó, ABC, todas as ondas 1, 2, 3 e 4 vêm desse cara, desse estudo aqui. Eu meio que mesclei teoria de Dow com Elliott, porque é meio confuso de explicar só as estruturas sem falar de ondas, né? Muitas das vezes, né? Se eu fosse falar só de estrutura, tá? Eu falaria de tendência de alta, tendência de baixa, etc e tal, mas eu acabei dando uma palhinha a mais aí sobre ondas e tal, vai ficar bem nítido aqui, ó o estilo como é que é, as ondas e tudo mais nessa aula aqui. Beleza? Então, cara, faz o seguinte, tá aparecendo aí na tua tela já a aula 2, tá? Teoria de Elliott. Bora pra cima.